Meus alunos, nós vamos estudar hoje a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Para a gente observar o que levou à Segunda Guerra Mundial, primeiramente foi o fortalecimento dos regimes totalitários de Hitler e Mussolini, que já havia explicado numa aula anterior. Eles ascenderam ao poder em momentos de crise, tanto na Itália como na Alemanha, pós-Segunda Guerra Mundial, e foram tomando o poder de forma bem absoluta, implantando um regime bem totalitário, com pregações de Estado único, né? Partido único, tudo isso para fortalecer o poder na mão dos dois. Em seguida, nós tivemos as reações moderadas de França e Inglaterra ao descumprimento do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, quando eu expliquei a Primeira Guerra Mundial, eu falei que ele impôs uma série de restrições à Alemanha. Ela não poderia se armar, ela não poderia manter exército nas fronteiras, ela tinha que estabelecer uma questão de paz, pagar todas as dívidas da guerra, uma das causas da sua ruína. E, de repente, a Alemanha começou a se armar, né, e vai fazer uma série de ações que Hitler dizia que queria criar o novo Sacro Império Romano-Germânico, que era lá do período medieval, onde, na época de Carlos Magno, né, o grande imperador do Império do Reinos Francos, né, naquela época. Então a França e a Inglaterra fecharam os olhos e deixaram. É a mesma coisa, para a gente explicar de uma forma. Você coloca um filho de castigo, né? Você não pode sair daí em tanto tempo. Aí ele sai rapidinho e você finge que não viu. Isso é que a Inglaterra fez em relação ao descumprimento do Tratado de Versalhes. Adoção de uma política de apaziguamento diante da severidade da paz dos vencedores dos acordos da Primeira Guerra. Então, acabaram fazendo um período de apaziguamento dessas situações, o que favoreceu Hitler, o que favoreceu Mussolini, que foram se tornando cada vez mais fortes aí. O que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial? As ações da Alemanha hitlerista. Aqui você vê Hitler, o símbolo do nazismo, aqui a suástica. Em 1938, esse cartão postal foi difundido por todo o novo Reich, seria Império, né? Em março de 1938, Hitler anexou a Áustria, concretizando seu desejo de reunir todas as populações germânicas sob o mesmo Estado. A primeira coisa foi remitalização da Germânia, que é nas fronteiras ali da Alemanha. Além disso, para poder experimentar suas armas e ver o seu exército, eles participaram junto com Mussolini na Guerra Civil Espanhola, que colocou no poder o generalíssimo Franco. Isso é uma guerra violenta mesmo, matou milhões de civis, né, na Espanha, e implantou ali um regime totalitário também sob domínio de Franco, né? Franco, ele governou até a década de 70, né? Quando morreu, entrou no lugar dele o rei Dom Juan. Então, isso foi para experimentar, como se fosse um teste de como ela poderia sair numa guerra maior, né? Aí, em 1938, como eu falei aqui, ela vai unir a Áustria, né, formando sob o domínio do Reich, ou seja, do Império. E aí nós tivemos a crise dos Sudetos na Tchecoslováquia, né? Ela querendo não perder essa região muito rica. Então, esse conflito aí já começa a incomodar a União Soviética, porque Hitler vai avançando cada vez mais. Avanço em direção à Europa Oriental, despertando o temor da União Soviética. Isso foi o que aconteceu. Enquanto Hitler fazia tudo isso aqui, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, que eram as grandes potências do mundo, assistiam tudo fechando os olhos. Porque dizia assim, o Hitler está ali, anexa aqui, faz aquilo ali, dá forte, mas pelo menos ele está impedindo o avanço do comunismo, né, da União Soviética. Então, para eles era interessante deixar o Hitler fazer. Só que Hitler vai tomar gosto, né,
e vai fazer também em direção ao Ocidente. Ele está avançando em direção à União Soviética, apesar de ter um pacto de não agressão entre Joseph Stalin, que era o ditador da União Soviética, e Adolf Hitler, de não agressão. Apesar disso, Hitler foi avançando, né? Ou seja, que a gente chama na política de fogo amigo, né? Então, vamos ver aqui, ó, a guerra no continente europeu. Primeiramente, nós temos a invasão da Polônia em 1º de novembro de 1939, que aí despertou, né, a chamada a União Soviética a querer entrar na guerra, porque a Polônia era povo eslavo, então eles queriam que estivesse do lado dos russos. Aí, a tática de guerra relâmpago aparecia de uma vez, eles fizeram a tática de pegar seus soldados, suas armas, seus aviões, e pegar de surpresa, né? Pegava de surpresa, ninguém estava esperando, era dominado. E assim eles invadem a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, e vai expandindo. O objetivo dele era chegar a Paris, na França, arqui-inimigo da Alemanha, né? Desde a Guerra Franco-Prussiana, de 1871, depois perde a Primeira Guerra, é humilhada pela França, agora seria a hora de dar o troco nos franceses. Invadir Paris era o máximo que a gente queria naquele momento. Aí, de repente, a França e a Inglaterra vão reagir. Ou seja, as ações da Alemanha e da Itália no período 35 e 39 alteraram as fronteiras europeias. Você vai observar que vai mudando aqui, ó. A Alemanha, os territórios anexados e rosa mais clarinho, tá? Ela anexou esses territórios. Então aqui você vê aqui, ó, países aliados à Alemanha, é um rosa mais escuro, que é a Itália. Isso aqui só vamos ver onde ela vai avançando. Ela vai avançando para o lado da Tchecoslováquia, né, nos Sudetos, e vai avançando, tomando a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, entrando aqui para poder chegar aqui onde eu estou com um cursor, na França, que era o objetivo. A Suíça sempre é considerada país neutro, ela fica neutro, ninguém invade, ela continua ali normal. A Itália é aliada dela, né, com o Benito Mussolini. Então, veja, as ações começaram bem aqui nesse centro, em direção à União Soviética, aqui a União Soviética, e em direção ao leste europeu. Então, a França e a Inglaterra vão reagir. Então, essa reação aí, ó, ela implica também, deixa eu voltar aqui, no fim do Pacto Germano-Soviético, que eu falei agora mesmo, aquele de não agressão entre Stalin, que era da União Soviética, e Hitler, da Alemanha. Então, agora a Rússia vai se propor uma aliança com a Inglaterra e a França. Parece estranho, né? Aqueles que temiam a União Soviética por causa do comunismo, agora vão se aliar para combater um capitalista, que era Hitler. Então, na realidade, aqui a questão econômica deixou de existir por uma questão política, né, conflito geopolítico que havia, né, nessa época. Em 1943, os japoneses atacam lá nessa região aqui onde estamos. Ataca a Pearl Harbor, que era uma base, essa que você vê aqui, ó, era uma base norte-americana que controlava o Pacífico. Então, os japoneses pegaram ele de surpresa. Tem um filme, tem duas gravações de filmes de Pearl Harbor, né, uma mais recente, que mostra bem essa situação. É um romance, é claro, do filme, mas quem quiser assistir, é um filme um pouquinho longo, mas muito interessante. Prende a atenção mesmo, que mostra realmente esse ataque e aí a entrada, né, a declaração de guerra dos Estados Unidos, né, ao eixo, né, que o eixo era Itália, Alemanha e Japão. Então, esse era o eixo. Então, o que vai acontecer? O Japão, aliado da Alemanha e Itália, e suas ações no Pacífico fizeram com que os Estados Unidos entrassem na guerra. E aí sim o conflito fica mundial, né? A derrota do eixo começa. Aqui vamos mostrar a ação japonesa no Pacífico. Olha aqui o tanto que ela anexou aqui, ó. Hong Kong, parte da China, ali onde está a Indochina,
Tudo aqui eles pegaram para eles, onde está o Vietnã, tudo isso foi dominado. Aqui já são os territórios que ela perdeu, tá? A partir de 1943, com a entrada dos Estados Unidos na guerra. A derrota do eixo vai se dar exatamente pelas ações. Observe aqui as setinhas. Aqui onde você vê aqui dia D é o desembarque na Normandia. As tropas americanas, inglesas, né, desembarcaram para libertar a França do domínio de Hitler. Então aqui eles dominam a região de Paris, expulso, e vai encurralando Hitler em direção à Alemanha. Enquanto a União Soviética, o Hitler invade a União Soviética e é encurralado de volta para cá, aí eles vão libertando os países aqui nessa região. Até que ele fica restrito a esse lugar aqui, ó. É onde ele vai ficar restrito até a sua derrota definitiva, né, em que ele vai suicidar e Mussolini é enforcado, e aí começa os acordos para poder resolver o problema da guerra. Os campos de concentração. É preciso falar nisso, né? Porque Hitler, quando começou a perder estrategicamente a guerra, intensificou a perseguição a judeus, ciganos e homossexuais. Você vê aqui o tanto de pessoas mortas que não passa nem perto, tudo pijama listrado. Tem um filme também, O Menino do Pijama Listrado, que vocês podem assistir, e retrata bem um campo de concentração. Outra coisa é a lista de Schindler, também pode ser assistido. Os degenerados, né, entre aspas, eles achavam que tudo esse povo era degenerado. Me faz lembrar a fala de um presidente que tem por aí, que critica tudo, né? Só ele dá certo, só o grupo dele dá certo. A violência física e psicológica era a prática mais explícita do terror nazista, que culminava com a execução das vítimas. Então, esses campos de concentração foram terríveis, né? Então, a partir daí, nós tivemos as conferências de paz. As fronteiras da Alemanha em 1937, a zona de controle aliada na Alemanha e na Áustria, cidades divididas, anexado pela Rússia. Então, aqui, ó, a União Soviética vai dominar toda essa região e vai anexar isso aqui, a União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia, e essa região aqui da Polônia também estabelece um corredor polonês, que era território alemão. A Alemanha vai ficar dividida em duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental com capital em Berlim e a Alemanha Ocidental com capital em Bonn. A Alemanha Oriental, o controle da União Soviética. A Alemanha Ocidental, o controle da França, Estados Unidos e Inglaterra. E aí elas vão controlar para não poder mais entrar numa guerra, num conflito de guerra, né, naquele momento. E aqui todos esses países que estão no lilás, mais claro aqui, são países alinhados ao comunismo da Europa, da União Soviética. Veja que depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética consegue aumentar o domínio comunista na Europa Ocidental, né? Isso aí que vai preocupar os Estados Unidos depois, que vai impactar na Guerra Fria, né? Essa Guerra Fria que nós vamos explicar na próxima aula. Outra coisa importante foi a criação da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, em substituição àquela antiga Liga das Nações. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.